Atividade 3. Passando um caminhão de lixo aqui, espero que não nos atrapalhe. Vamos lá. Altura e intensidade do som. A gente terminou o vídeo anterior falando um pouco sobre isso, deixei o videozinho do Iberê, continuando aqui. Algumas características dos sons nos permitem classificá-los e distingui-los. A primeira grandeza física que você vai estudar é a frequência de uma onda. Importante. Para isso, imagine ou ouça dois conjuntos diferentes de som, um agudo e um outro grave. Podem ser sons de diferentes instrumentos musicais ou vozes. A relação entre graves e agudos, uma relação entre frequências, é chamado de altura do som. Lembra? Altura do som diferente de altura do volume sonoro, de altura do rádio. Desse modo, quanto maior a frequência de um som musical, mais agudo ele soará. Portanto, maior a sua altura. Quanto maior a frequência, maior a altura. Da mesma forma, quanto menor a frequência, mais grave, logo, menor a altura. Agora, você deverá analisar a imagem 1. Ela representa duas ondas sonoras vistas no mesmo intervalo de tempo, com alturas diferentes. Vamos lá. Tá aqui. Então lembra que eu falei frequência. O que acontece com alguma frequência? Uma coisa que se repete em um determinado tempo. Nessas duas ondas, nós temos o mesmo tempo. Qual onda se repete mais vezes nesse mesmo tempo? A gente pode colocar que cada quadradinho desse aqui vale 1 segundo. Que letrinha feia, difícil escrever aqui. Essa onda se repete, lembra como a gente conta a onda? Do mesmo ponto. Então a gente pode começar daqui de baixo, ela vai criar a onda, terminar a onda. Temos uma, temos duas, depois metade, metade, quase 3 ondas. Então aqui eu tenho uma onda de 3 Hz. Hertz é qualquer coisa dividido por 1 segundo. Pode ser onda, pode ser tudo dividido por segundo. E essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente fala mais sobre Hertz, mais pra frente. Deixa sem nada, vai. Não gostei, galera. Faz de conta que eu não escrevi nada. Mas, o que é importante a gente saber. A onda de baixo tem uma frequência maior. E elas têm a mesma amplitude. O que é amplitude? É a altura do desenho da onda. É muita altura usado para falar coisas diferentes. Amplitude é o ponto daqui até aqui. Isso aqui é amplitude. Se você perceber, elas têm a mesma amplitude. A mesma amplitude para as duas ondas. Qual aqui é mais alta? Aqui tem a maior frequência, lembra? Que mais que a gente pode pegar daqui? Comprimento de onda. Comprimento de onda é a medida da onda toda, né? Então, se ela começou aqui, vamos mudar de cor. O comprimento de onda é a onda daqui até aqui. Esse é o comprimento de onda. Vou marcar como C. E essa onda, esse está fácil de ver, né? No comprimento de onda dessa aqui, cabem quase 3 ondas da outra. Tá? Analisamos. Opa. Agora você deve analisar a imagem 1. Ela representa duas ondas vistas no mesmo intervalo de tempo, ok, com alturas diferentes, com frequências diferentes. Outra grandeza física importante para o estudo é a amplitude da onda. Olha agora, nossas orelhas percebem claramente diferenças de intensidade, de modo que facilmente podemos classificar um som como muito ou pouco intenso. Quando mexemos no botão do volume de um aparelho de som, estamos variando a intensidade sonora, que está associada à amplitude da onda. Você está aumentando aquela altura da onda. Nesse momento, observe a imagem 2. Ela apresenta duas ondas sonoras com intensidades diferentes. Essa relação entre intensidade e amplitude pode ser entendida ao analisarmos o que ocorre em alguns instrumentos musicais. Vamos lá?
Vamos ver a frequência. A frequência está aqui, ó. Uma onda, duas. A frequência dessa. Uma, duas, três, quatro. É praticamente o dobro da frequência. Mas o que a gente pode ver aqui, que ele falou para a gente analisar, a amplitude, a altura de um pico a um vale. Isso. E a altura de um pico a um vale. Fácil de ver, né? Então, ó, essa onda daqui de baixo, ela, se fossem ondas de mesma frequência, né, ela teria o volume sonoro no nosso ouvido mais alto. Seria um som no volume 10 e essa aqui um som no volume 2. Por exemplo, o que se deve fazer para produzir um som mais intenso quando se toca um atabaque ou um pandeiro? Você bate mais forte. É fácil perceber que para modificar a intensidade do som produzido é preciso utilizar mais energia no momento de tocá-los. Da mesma forma, para que um som mais intenso seja gerado em um violão, é necessário tanger suas cordas com mais força, aumentando assim a amplitude de seus deslocamentos, liberando mais energia. Uma analogia que eu sempre uso quando vou estudar ondas é você pensar numa corda. Você amarra uma corda em algum lugar e você balança essa corda. Se você balançar ela numa frequência baixa, mesmo que seja... É legal a gente ver. Uma frequência baixa, você pode colocar 2 pedaços de pau, assim, para você manter sempre a mesma frequência. Você está nessa frequência. Eu quase não estou gastando energia. Se eu quiser aumentar essa frequência, eu vou cada vez mais rápido. É cansativo. Se eu quiser aumentar a frequência e aumentar a amplitude, ó, baixa a frequência. Agora, imagina eu tentar fazer esse movimento com uma frequência muito alta. É difícil, gasta muita energia. Então dá para você fazer essa analogia quando você estiver pensando em ondas. Pensa na corda amarrada. Uma frequência baixa gasta menos energia. Uma frequência baixa com uma amplitude alta gasta um pouco mais de energia. Alta frequência com alto volume gasta muita energia. Isso dá para você pensar até na matéria do terceiro ano, que é de física moderna. Ondas eletromagnéticas de alta frequência e alta amplitude possuem muita energia a ponto de poder causar câncer e tudo mais, e mexer até nas nossas moléculas. Análise da imagem 1. Quais são as diferenças e semelhanças entre as duas ondas sonoras apresentadas? A diferença é frequência e semelhança o tempo e amplitude, né, que a gente falou. Você consegue identificar a razão pela qual uma das ondas é mais aguda? Por conta da frequência. Ela tem o mesmo tempo, comprimento de onda menor, e uma frequência, ela se repete mais vezes no mesmo tempo. Pode-se afirmar que uma das ondas representa um som de volume mais intenso que a outra? Essa aqui dá confusão, hein? Sim ou não? Pode-se afirmar que uma das ondas representa um som de volume mais intenso? Não. As duas têm a mesma amplitude. Elas têm alturas sonoras diferentes, uma é grave e outra aguda, mas a intensidade de volume, como a gente percebe, o volume, é a mesma, porque as duas têm a mesma amplitude, a mesma altura entre vales e picos. Análise da imagem 2. Quais são as semelhanças e diferenças entre as duas ondas? Frequência, tempo é o mesmo, frequências diferentes, amplitudes diferentes. Então elas vão ter intensidades diferentes. Comprimento de onda, são duas ondas totalmente diferentes, só mantém o tempo. Nem amplitude igual elas têm. A segunda onda representa um som mais intenso que a segunda? E aí? A segunda onda representa um som mais intenso que a primeira? Sim. Porque tem mais amplitude, tem mais intensidade sonora. Número 3. As figuras A e B mostram imagens instantâneas das ondas emitidas por um experimento. Sabendo-se que as duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, qual delas tem a maior frequência? Ó, 1, 2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual das duas tem maior frequência? A segunda, né? A segunda se repete mais vezes no mesmo intervalo de tempo. Só um minutinho. Não sei se estava dando para ouvir, mas eu fui fechar a porta aqui. Sabendo que as duas ondas têm a mesma velocidade de propagação, qual delas tem maior frequência? A segunda, que ela se repete mais vezes. Nossa, eu não estou nem com o caderno aberto aqui, desculpa. Olha que cagada. Ai. Bom, a primeira vocês tinham visto já. Eu tinha visto? E agora? Eu não sei. Ai, caramba. Se precisar gravar, vocês me avisam. Eu vou postar e depois vocês me avisam. É até bom que eu vejo quem está assistindo e quem que não está. Figuras A e B mostram imagens instantâneas das ondas emitidas por um experimento. Elas têm 8 por 8. Mesmo tempo, tudo certinho. O quadradinho aqui é igual para os dois lados. Sabendo-se que as duas ondas têm a mesma velocidade, qual delas tem maior frequência? A segunda, porque ela se repete mais vezes dentro desse espaço de tempo. Determine a amplitude e o comprimento de onda de cada uma delas. Amplitude: 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, cadê? Amplitude 12. Amplitude 3, 6, 9. Não, aqui 18, né? 3, 6, 9, 12, 18. E aqui 12. Se essa aqui tem amplitude maior, o que significa? Ela tem um volume maior. Perfeito? Comprimento. Comprimento ela vai de onde começa até onde forma a outra. Então aqui nós já vimos que ela tem comprimento 18. Nossa, difícil escrever isso aqui. E o comprimento dessa aqui, 3, 6, 9. Já contei isso? 9 e até aqui. Também 12. São ondinhas quadradas. Vou ver isso aqui, se dá para fazer. Para saber mais, explore o simulador som disponível em Currículo Mais, acesso 14.0. De caso de som. Bom, aí vocês vão ter que fazer esse experimento. Não sei se eu consigo fazer aqui, porque vai estar no YouTube e tal. Alterando os níveis de frequência e amplitude na aba Ouvir uma única fonte, o que podemos observar no comportamento das ondas e na percepção do som emitido. O que acontece quando retiramos do ar da caixa do experimento Ouvir com pressão variável? Poxa. Aqui, pressão do ar variável, não, deixa quieto. Eu vou ver, já estamos com 13 minutos. Depois eu vejo se eu consigo postar esse vídeo no YouTube e volto aqui. Desculpa pela bagunça, eu esqueci de mudar a tela. Se tiver problema, me avisem, tá? Comenta aí embaixo que eu corrijo, que eu faço de novo. É que agora já está meio tarde. Se precisar, eu faço amanhã.